Bonjour, bonjour, meus amigos. Gente, bom dia. Mais um dia, né, de caminhada aqui. Gente, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre emprego, né, trabalho. Alguém me perguntou, desculpa, tá, se eu esqueci seu nome, mas alguém me perguntou como é que tá a questão do trabalho aqui. E olha só, aqui, por exemplo, estão precisando de enfermagem, de assistente de enfermagem, preposer, auxiliar, tá? Auxiliar de pessoas que ajudem a domicílio, né? São aquelas pessoas que precisam de ajuda em casa, né? Para se alimentar, enfim. O que é auxiliar de enfermagem que atende idosos, essas coisas, é esse tipo de serviço aí. Então aqui, essa empresa, eles contratam auxiliares de enfermagem, né, para poder atender os clientes. Aqui, gente, no Canadá, pelo menos aqui na minha província, tá? Muita gente, tem muitas casas as pessoas, assim, quando a pessoa se aposenta, né, e ela não quer mais ficar na casa dela, por exemplo, ela vende a casa, né? A pessoa tem uma casa grande, assim como essa, ela vende a casa, pega esse dinheiro e vai morar nessas casas nesses apartamentos, né? Para pessoas mais velhas, tá? Então, de idosos, lá só mora gente idosa, sabe? Tipo assim, a regra para você ir morar nessas casas é a partir de 55 anos, sabe? Para ter um exemplo, que aí, né, a maioria das pessoas nessa idade já estão aposentadas, né? Então, esse é um tipo de trabalho. Olha, meu amigo, trabalho aqui tem, tá? Trabalho tem, bastante inclusive, mas infelizmente tem regras que o governo impõe e fica difícil ser contratada agora, nesse atual momento, né, nessa atual gestão aí, fica difícil ser contratado estrangeiros, tá? Mas aqui em Quebec tem uma controvérsia muito grande, gente, muito grande, porque o governo exige que as empresas, agora saiu uma nova tabela, essa semana mesmo, do governo federal, exigindo que as empresas que vão contratar trabalhadores estrangeiros ofereçam salários, né? Se eu não me engano, é $36 a hora. Então, com essa mudança de 34 para 36, ele dificultou mais ainda, né, a vinda de trabalhadores estrangeiros, né? E ainda tem um outro empecilho, que é em relação a se for uma empresa nas grandes capitais como Toronto, Vancouver, Montreal, né? E suas regiões metropolitanas também estão sujeitas a não serem aprovados os pedidos, né, de LMAI das empresas. E isso dificulta muito em relação à contratação de estrangeiros, tá? Então, gente, continuando o que eu estava falando com vocês lá na rua, que eu tive que parar o vídeo rapidinho, e aí eu resolvi chegar em casa e terminar de comentar, de falar isso com vocês. Então, em relação a isso que a gente estava falando de trabalho, né, o governo agora federal implantou esse novo valor, né, esse novo teto aí de salário mínimo para se contratar um estrangeiro, principalmente nas capitais, né, como eu falei. Então, esse empecilho ficou muito maior, né, em relação a contratar estrangeiros. Tem empresas específicas, tem províncias específicas que sim, eles estão contratando, mas de forma geral, o governo federal é que impôs. Então, para a Alberta tem, se eu não me engano, a Alberta acho que a hora trabalhada maior, acho que é $37.
Aqui é 36 dólares, né, a hora trabalhada para se contratar, para uma empresa contratar um estrangeiro. Então, assim, quando o rapaz me perguntou como é que está a questão de emprego aqui, gente, melhor impossível, tem emprego, pelo menos aqui na minha província de Quebec. Aqui na cidade onde eu tô, que é Longueuil, que é, como eu falei, é 20 minutos aqui de Montreal, tem vaga, a gente passa por aí, tem vaga, né, de trabalho no jornal, e aqueles anunciam no Facebook, aqueles anunciam no Instagram, vagas de trabalho, sabe, no LinkedIn, eles usam muito o LinkedIn para ver o seu currículo e tal. Então, seria interessante, você que está procurando uma vaga aqui, fazer lá o seu LinkedIn mais profissional, né? Colocar seu currículo, colocar suas experiências, né? Então, gente, emprego tem, tá? Mas infelizmente não é para nós estrangeiros, não é para todos os estrangeiros, né? Por conta dessas novas regras que o governo federal impôs. Porque na verdade eles querem selecionar melhor os seus candidatos, né, melhor as pessoas que vêm aqui, ou seja, eles estão precisando de pessoas melhor qualificadas, podemos dizer assim. Por exemplo, médicos, enfermeiros, né? Aqui tem um grande déficit dessa categoria da área da saúde, tá? Só que não é tão simples você chegar aqui como médico, como enfermeiro. Eles prometem processar o visto mais rápido, mas não é a questão de processar só o visto, né, de um médico, por exemplo, mais rápido. A questão é as validações do seu diploma, que demora tempo, que demanda dinheiro, né? Então, enquanto você está fazendo as suas revalidações das suas certificações, dos seus diplomas, como é que você vai ficar aqui? Em que você vai trabalhar? Já que você não pode trabalhar, não pode exercer a sua profissão, né? Isso eu falo não só para médicos, mas eu falo para toda a categoria que tem um conselho, né? Os de engenharia, os de enfermagem, os de fisioterapia. Então, toda aquela categoria que tem conselho aí no Brasil, aqui também tem. Então, para você ingressar nessa área, você precisa revalidar seus diplomas, você precisa, muitas vezes, refazer alguns cursos, né? Sempre vai ter algum curso para você fazer, para você se atualizar, para você poder entrar para trabalhar naquela área, né? Então, isso demanda tempo e dinheiro, claro. E o que você vai fazer enquanto isso? Então, muita gente também vem para cá, consegue a residência permanente, já vem como residente permanente, né? Mas chega aqui e descobre que ele não pode exercer a profissão dele naquele exato momento, porque tem todos esses pormenores aí, né, que para resolver, para conseguir, para poder exercer a profissão. Então, muita gente se frustra e vai embora. Eu conheço algumas pessoas, né, que infelizmente aconteceu isso. Ficou aqui, um médico foi trabalhar, sei lá, como segurança, como Uber, né, entregador, só que não aguentou ficar muito tempo e voltou para o Brasil. E tá tudo certo, não tá errado não. Mas vaga de trabalho, meus amigos, tem, tá? Tem. Só que não é para todo mundo, né? Nem o canadense, ele ganha esse valor de 37 dólares a hora. Não é qualquer, não é você trabalhando no Tim Hortons, não é você trabalhando no Canadian Tire, não é você trabalhando assim num supermercado que você vai ganhar 37 dólares a hora, a não ser que seu NOC, né, seu NOC seja nível 1, 0, 1 ou 2, né, até mesmo 3. Mas se for nível 4, 5, desses atendentes de farmácia, ele não ganha tudo isso, né? Então, infelizmente, o processo para trabalho, para estrangeiros, ele está muito mais restrito do que já era. Mas é uma grande controvérsia, pelo menos aqui na minha província, porque existe as missões
né? As missões são geridas pelo governo aqui. E as missões que eu digo são missões de trabalho que eles fazem em outros países. Se você nunca ouviu falar, existe aqui o Quebec Entente que faz isso. Tem outras empresas, a Talent também que faz isso. Aqui tá em Montreal. Então, que faz recrutamento para empresas selecionar trabalhadores estrangeiros, mas geralmente, gente, são na área da produção, são na área de chão de fábrica, né? Como a gente diz lá na minha cidade no Brasil, é para trabalhar no chão da fábrica. Então, o salário não chega a 37 dólares, não chega a 36 dólares o salário, né, por hora. Então, é difícil, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo, a empresa que o meu esposo trabalha, desde o ano passado eles estão com a vaga aberta de auxiliar de contabilidade. E até agora eles não conseguiram preencher. E eles postam no Facebook, desculpa, eles postam no LinkedIn direto essa vaga. Mas não acha. Por quê? Porque o salário não é 36 dólares a hora, né? Antigamente, antes do governo fazer essa nova mudança, era 32 dólares a hora, depois foi para 34 dólares a hora, agora 36 dólares a hora. Então, e o salário não é esse, né, de um auxiliar de contabilidade. Não é esse. Né? Então, eles não acham. Desde o ano passado, acho que vai fazer mais ou menos uns 7 meses, 8 meses que está essa vaga. E até agora não foi preenchida. Vira e mexe, eu tô vendo ela aí no Facebook. Então é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa aí a sua opinião, o que você acha. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!